E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan e nessa videoaula vamos resolver aí a AAP do segundo ano do ensino médio, ou segunda série do ensino médio. Prova de matemática, vem aqui ó, primeira questão. O valor de 210 graus em radianos é... Então aí, para você transformar aí graus em radianos, é muito simples. Você tem que dividir por 180 e multiplicar por π. Como é que é? Divide por 180 e multiplica por π. Só isso? Só isso. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui 210 graus, ok? Divide por 180 e multiplica por π. Então você divide por 180 e multiplica por π. Só isso? Só isso. Só que essa resposta não tem aqui na alternativa, não é isso? Por quê? Porque essa fração não está na forma irredutível, ou seja, é possível simplificar essa fração, por isso que não tem essa alternativa aqui. Então vamos simplificar a fração. Veja, qual é o máximo divisor comum, ou maior divisor comum entre o 210 e o 180? Ou seja, o número que divide ambos os números aqui ao mesmo tempo, ó, divide os dois. Qual é esse número? Se você não souber de cara qual é o número, você vai simplificando. Procura o divisor comum aqui e vai dividindo até o momento em que não dá mais para dividir. Ou seja, acabou a simplificação, você chegou na forma irredutível da fração. Nesse caso aqui, o número que dá para dividir os dois é 30. Então vamos dividir em cima e embaixo por 30. Tem que ser o mesmo número em cima e embaixo? Sim, senão você vai alterar o valor da fração, tá? Aqui nós temos uma fração equivalente, porém é a mesma fração, tá? Por isso que chama-se equivalente. Portanto, ó, 210 dividido por 30 são 7. 180 por 30, 6. E vezes π. Portanto, ó, alternativa 7/6 de π, ou 7π sobre 6. Alternativa letra A. Beleza? Se você está aprendendo, está compreendendo, tá legal? Então se inscreve, por favor, para você não perder vídeos como esse, que eu vou postar aqui todas as APs, prova da ETEC, do Senai, você vai encontrar aqui no canal, então inscreva-se. Olha aí. Próxima questão. Questão 2. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6 radianos no ciclo trigonométrico abaixo e considerando o sentido anti-horário, as medidas dos ângulos em graus determinados pelos pontos B, C e D, respectivamente, são. Então aqui ó, a grande dica que eu dou para vocês é a seguinte. Os ângulos, né, equivalentes aos outros quadrantes, o que vai mudar? Só o número que multiplica aqui em cima. Ó. Então se esse ponto aqui é o π sobre 6, vai aparecer π sobre 6 nos outros também. Só que multiplicado por alguma coisa. Por exemplo, ó, aqui nós temos π sobre 6. Lembrando que o π radianos equivale a 180 graus, ok? Então tá aqui, 180 graus. Portanto, aqui nós temos 180 dividido por 6, ou seja, esse ângulo aqui é o 30 graus. Se você acompanhar essa linha aqui, ó, essa linha vermelha aqui pontilhada, até o ponto B, você vai verificar que esse arco aqui, ele é do mesmo tamanho desse. Ou seja, ele representa também, ó, daqui até aqui, 30 graus. Porém, lembra, aqui é o π, que vale 180. Então, nós vamos descontar aqui, ó, 30 graus, e nós sabemos, então, que 180 menos 30 é 150 graus. Ou seja, isso daqui é, transformando em radianos, nós temos π sobre 6, são 5 vezes 30. 5 vezes 30 que dá 150, tá aí. Então nós já sabemos que o ponto B é 150, ó. Então tem duas alternativas aqui. Vamos calcular o ponto C agora. Da mesma forma, esse segmento aqui vai ter também 30 graus. Então 180 mais 30 graus equivale a 210 graus. Ou seja, 210 graus em radianos vai aparecer o π sobre 6, que é o 30 graus, e aqui é um múltiplo. Então são 7 vezes, né? 7 vezes 3, 21, 210. E os dois também tem 210, então a gente vai ter que calcular o ponto D, não vai ter jeito, ó. Seguindo essa lógica aí, antes de chegar no 360, nós temos 30 graus aqui, ó. Ou seja, esse cara aqui é o 330 graus, que em radianos
sempre vai aparecer o π sobre 6, que é os 30 graus, e aqui é um múltiplo, não é isso? São 11 vezes 30. 11 vezes 30 dá 330 graus, tá? 11π sobre 6, não é isso? Legal, então voltamos aqui, ó. Exatamente. Letra D, resposta letra D. Próxima questão. Questão 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura a seguir. Sabe-se que as letras estão igualmente espaçadas. Então, todos os ângulos formados por duas letras vizinhas possuem a mesma medida. A posição da seta, quando o cofre está fechado, está indicada na figura. Para abrir o cofre, são necessárias 3 operações que devem ser realizadas girando o disco menor a partir da posição indicada em 1. π sobre 3 no sentido horário. 2. π sobre 2 no sentido anti-horário e π sobre 4 no sentido horário. Pode-se afirmar que o cofre será aberto quando a seta estiver... Então, a seta está aqui, ó. Aqui nós sabemos que é π sobre 2, 90 graus. Ok? Então, aqui na horizontal, aqui seria 0 graus, né? 0 radiano aqui. Certo? E nós temos aqui 90 dividido em 3 partes, portanto, ó, cada partezinha equivale a 30 graus, tá? Então, já vou marcar aqui para facilitar. Isso daqui, então, é 30 graus ou π sobre 6, tá? Cada divisãozinha dessa daqui. Muito bem, agora vamos fazer os passos, ó. Sentido horário, lembra, sentido horário é para cá. Então, nós vamos girar π sobre 3. π sobre 3 são quantos graus? São 180 dividido por 3 dá 60 graus. Tá? Então, nós vamos voltar aqui 60 graus, ou seja, 2 divisões dessa. Então, vamos parar exatamente aqui, ó, no π sobre 6. Ok? No 30 graus. Legal. Agora, aliás, no sentido horário, isso mesmo. Bom, viemos para cá, paramos aqui, nesse ponto K. Estamos no ponto K, aqui no passo 1. Agora, no passo 2, nós vamos no sentido anti-horário, ou seja, do outro lado. Vamos girar para o outro lado, π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, são 3 marcações dessa, ó. Então, vai do K para o L, para o A, para o B. Então, no passo 2, nós paramos no ponto B. Legal. Agora, nós estamos aqui no ponto B e temos que girar no sentido horário π sobre 4, ou seja, 45 graus. Se uma marcação dessa aqui, ó, cada marcação dessa é 30 graus, tá? Então, 45 graus vai ser 30 mais metade, ó. Então, paramos aqui, ó, entre o A e o L, no sentido horário. Estava no B, foi pro entre A e L. Portanto, a alternativa aqui, letra C, no ponto médio entre A e L. Ok, próxima questão. Questão 4. Dado o ciclo trigonométrico abaixo, os valores de seno de 5π sobre 6, cosseno de 5π sobre 4, seno de 3π sobre 2 e cosseno de 5π sobre 3 são, respectivamente... Então, veja, ó, esses ângulos aqui são múltiplos de... Por exemplo, esse daqui é π sobre 6, não é isso? Então, isso aqui é um múltiplo de 30 graus. Ok? 30 graus está aqui, ó. π sobre 6. Esse cara aqui, ó, π sobre 4, isso aqui é um múltiplo de 45 graus, que é aqui, ó, π sobre 4. E esse outro aqui, 3π sobre 2, isso aqui é um múltiplo de 90 graus, que está aqui, ó, π sobre 2. E esse daqui, π sobre 3, é um múltiplo de 60 graus, né? 5π sobre 3 é um múltiplo de 60 graus. Então, tá aqui os ângulos no primeiro quadrante, nós temos que rebater aqui nos outros quadrantes para calcular o seno e o cosseno. Vamos começar então com o seno de π sobre 5. π sobre 5 está aqui, ó. É 5 vezes 30. 5 vezes 30 vai dar 150. Então, exatamente esse ponto aqui. E o seno dele é meio. Então, vamos começar a listar aqui, ó. Seno de 5π sobre 6 é igual a meio. Legal, próximo ponto então é cosseno de 5π sobre 4, ou seja, um múltiplo de 45 graus. Então vejamos aqui, ó. 5π sobre 4 está 5 vezes 45 graus. Ok? Então aqui nós temos 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes
5 vezes, tá aqui, ó. 5 vezes 45 graus vai dar exatamente esse valor aqui, ó. Então vejamos aqui, ó, 5π sobre 4. Então são 4 vezes esse valor aqui. Então venha, ó, 45 duas vezes vai dar 90, 3 vezes vai dar 135, 4 vezes vai dar 180, 5 vezes vai dar 225 graus. Portanto, estamos aqui, ó, nesse ponto aqui, 225 graus, e o cosseno desse cara aqui, ele é negativo, tá aqui, ó, desse lado, negativo, e vale o mesmo que esse daqui, ó. Raiz é o mesmo que 45, porém negativo, tá? Então, o cosseno de 5π sobre 4 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Próximo, seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é o 270 graus. 3π sobre 2 é igual ao seno de 270 graus, tá aqui, ó. É o menos 1. E por último, nós temos o cosseno de 5π sobre 3. Cosseno de 5π sobre 3 é um múltiplo de 60 graus. Então aqui você tem uma vez, duas vezes, 3 vezes daria 180, né? 4 vezes vai dar 240 e 5 vezes vai dar 300, né? 5 vezes 60 graus, 300 graus. Então tá aqui, ó, 300, opa, tá aqui, ó, 300 graus. Nessa direção de 60 aqui, 300 graus. Então o cosseno de 300 graus está aqui, é positivo e é igual ao cosseno de 60, ou seja, meio. Portanto, aí a alternativa que tem essa ordem aqui, ó, meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 e meio é a alternativa letra D. Ok? Próxima questão. Questão 5. Os ângulos ao lado pertencem ao primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Um ângulo que se encontra no intervalo 3π sobre 2, 2π, pertence a que quadrante e tem os sinais do seno e cosseno, respectivamente? Então, vamos identificar aqui o intervalo, né? 3π sobre 2 é esse ponto aqui, ou seja, em graus é o 270, e 2π é a volta completa, ou seja, o 360 graus, tá? Então, nós estamos interessados nos ângulos compreendidos nesse intervalo aqui. Como vocês podem ver, ó, para o cosseno nós temos valores positivos, já para o seno são valores negativos, tá? E o quadrante é o quarto quadrante. Então, quarto quadrante, seno positivo, não. Seno negativo, cosseno positivo. Então, letra A. Beleza? Próxima questão. Questão 6. O quádruplo do valor do ângulo alfa é π. E sabendo que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa, podemos dizer que o valor da tangente de alfa é... Então, ó, o alfa é esse ponto aqui. Ele diz o seguinte, ó, quádruplo do valor de alfa. O quádruplo equivale a multiplicar por 4. Então, nós temos 4 vezes alfa. Isso aí vai dar π radianos, ok? Portanto, nosso ângulo alfa é π sobre 4. Tudo bem? E π sobre 4 é quem? 45 graus. E você está careca de saber que tangente de 45 graus é igual a 1. Portanto, a alternativa aqui, letra C. Muito bem, questão 7, vamos lá. Questão 7, dado o gráfico da função f de x igual a seno de x sobre 2, o valor da amplitude e do período dessa função são, respectivamente... Bom, então vamos lembrar aqui o que é amplitude e o que é período. Bom, amplitude é a altura do pico aqui, ó. Essa altura aqui, do eixo até o pico da onda, tá? Ou o vale, tanto faz. Só que o vale, no caso, seria o menos A, né? Uma amplitude negativa, é o menos A. Então, menos com menos vai dar mais, então vai dar na mesma. Vamos usar essa daqui, ó. Isso é amplitude. E período. Período é um ciclo, né? Um ciclo completo. Então, ó, veja, a função começou aqui no zero, ela subiu
passou pelo zero novamente, desceu e voltou para o zero. Isso é um ciclo completo e nesse caso aqui, a duração dele é 4π. Veja, para ele voltar para o ponto de origem, ele foi demorou aí 4π. Então, o período aqui, 4π, e a amplitude é igual a 1. Amplitude 1, período 4π, alternativa letra E. Próxima questão. Questão 8. O gráfico abaixo representa a função. Qual função? Então vejamos, ó. Para isso nós vamos identificar aqui o seguinte, para saber se é cosseno ou seno, tá? A primeira coisa. Então vejamos, ó, a amplitude aqui não foi alterada, porque veja, né, o ciclo trigonométrico, o raio é 1, então aqui a amplitude 1, né, vai de 1 até menos 1, são os valores máximos e mínimos de uma função trigonométrica, ou do seno ou do cosseno, que a gente vai descobrir agora. Então a amplitude aqui é igual a 1, então está normal, a amplitude não foi alterada. Já o período, vejamos, ó, o período, repetindo, o período é uma volta completa, então, ó, para ele voltar aqui, ele subiu e desceu e levou só π radianos para fazer isso. Tá? Então o período é π, portanto ele é metade do período normal. O período normal seria uma volta completa, 360 graus. Ele está dando aqui um ciclo em metade de uma volta. Portanto, ó, a amplitude não moveu significa o quê? Ó? Uma função trigonométrica do tipo seno ou cosseno, no caso aqui, né, vamos verificar. Ó, seno de quanto que dá zero? Aqui para seno de zero aqui é o grau, né? Que no x aqui nós temos os ângulos em radianos, são os arcos. Aqui no zero radiano, o 0 grau está dando zero. Em qual função ocorre? No seno ou no cosseno? Essa daqui é no seno, tá? Seno de zero é igual a zero. Portanto, não é cosseno, porque cosseno de zero é igual a 1, ok? Então, essa função aqui é a função seno. Legal. Como que a gente descobriu? Calculando aqui, ó, seno de zero, tá? Bom, vamos lá. Então, você tem aqui uma função do tipo A seno de B vezes X, tá? O que acontece? Esse valor aqui, ó, que vai aqui fora multiplicando, ele altera a amplitude, tá? Então, isso aqui altera a amplitude. Esse cara aqui, que vai dentro do arco, ele altera o período, ok? Então, veja, a amplitude não foi alterada, significa que nesse caso aqui vale 1. Já o período, ó, foi reduzido pela metade. Então, o que nós temos? Se o período foi reduzido pela metade, nosso ângulo aqui está sendo multiplicado por 2, tá? É o inverso. Quando você multiplica, aumenta o ângulo aqui, diminui o período, tá? Portanto, nós temos aqui a função, traduzindo, já dá para responder, mas vamos completar aqui o exercício para você aprender um pouco mais, ó. Então, é 1 vezes seno de 2x, tá? Essa é a nossa função que está na alternativa ali, letra A. Próxima questão. Muito bem, questão 9. Escolha o gráfico que melhor representa a função 2 mais 2 cosseno de x. Então, o que acontece? Ó, tem um número aqui somando e um número multiplicando. Ou seja, nossa amplitude está alterada. Foi alterada a amplitude, tá? Então, a amplitude foi alterada. Ou seja, foi duplicada e, além disso, foi somado aqui, ó, mais 2, tá? Então, quer dizer o quê? Aliás, a amplitude foi dobrada, né? É o dobro. E o ponto, o gráfico foi deslocado 2 unidades para cima, tá? Esse 2 aqui, ó, significa que o gráfico não vai passar, começar pelo 0, né? Vai começar pelo 2. Então, vamos verificar qual essa condição aí, ó. Então, a amplitude é o dobro, ou seja, é o 2, né? A amplitude vale 2 e o gráfico está deslocado para cima 2 unidades. Então, vamos ver qual desses aqui é o correto. Bem, questão 9. Escolha o gráfico que melhor representa a função f de x igual a 2 mais 2 cosseno de x. Bom, o que nós sabemos aqui, ó, função cosseno e cosseno de 0 é 1. Portanto, ó, quando o x for 0, o gráfico vai valer 1.
vezes 2, então vai valer 2. Então, no ponto 0, nós teremos, para x igual a 0, nós teremos o seguinte, ó. Para x igual a 0, quanto que vai dar essa conta, ó? Cosseno de 0 é 1, vezes 2 dá 2, mais 2 dá 4. Portanto, nós temos no nosso gráfico o ponto 0 para x, 4 para y, ok? É isso aqui que vai nos ajudar. Além disso, a amplitude é quanto? A amplitude, ó, é o dobro, tá vendo? Então, vale 2, 2 vezes 1. Então, esses detalhes aí já nos ajudam a descobrir qual é o gráfico. Ó, não pode ser a 1 porque aqui a amplitude vale 1 e nossa amplitude vale 2. O gráfico B, ó, embora a amplitude seja 2, o que acontece? O gráfico não se deslocou para cima, ele tem que se deslocar duas casas para cima, duas unidades para cima por causa desse 2 aqui, ó. Então ele está normal na origem, então não é esse. No item C, o que acontece? Para x igual a 0, aqui está dando 2, ó, no y, então não é essa. Lembra nosso ponto aqui, ó? Para x igual a 0 tem que dar 4. Portanto, não é essa daqui. Essa daqui, a amplitude não foi modificada, também não pode ser. Portanto, ó, só pode ser o item E. Vamos ver? Então, vamos traçar aqui um eixo x', tá certo? Então, aqui o eixo x'. Você veja que ele foi deslocado, ó, 2 unidades, foi do 0, tá no 2. E a amplitude, ó, tá no 4, ou seja, esse ponto aqui é 0 para x, 4 para y, portanto, alternativa correta. Letra E. Próxima questão. Muito bem, questão 10. Observe o gráfico abaixo e determine os valores de x que resolvem a equação seno de x igual a 1 sobre 2, no intervalo de 0 a 3π. Muito bem, aqui está o gráfico, né? Seno de x. Antes de resolver essa questão aqui, vou mostrar uma coisa para vocês aqui numa tela à parte, olha só. Então acompanha aqui o meu raciocínio, olha aí, ó. Teremos aqui um ciclo trigonométrico, que eu vou desenhar aqui, muito bem. Os eixos agora, o eixo dos senos, o eixo dos cossenos. Lembra dessa figura aqui, que você viu lá na escola? Então aqui está o eixo dos senos, ok? E esse aqui é o eixo dos cossenos, muito bem. Vamos marcar alguns ângulos aqui nessa figura. Veja, aqui nós temos a origem, não é? Aqui é o ângulo 0. 0 grau e 0 radiano, tá? Muito bem. Aqui é o seguinte. De x, né? Para quais valores de x o seno é igual a meio? Você conhece o seno de algum ângulo que dá meio? O mais famoso é quem? O 30 graus, tá? Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. 30 graus, ou seja, raiz, aliás, π sobre 6, né, em radianos. Então tá aqui, 30 graus. Nesse problema aqui, o intervalo que ele deu para a gente analisar é um intervalo fechado entre 0 e 3π, ok? Lembrando que uma volta completa é 2π. Portanto, 3π nós temos uma volta e meia. Então, nós vamos dar um giro e parar aqui, ó. 3 vezes π, ou 3π radianos, uma volta e meia. Portanto, ó, nós vamos passar por um ponto no segundo quadrante que também tem o mesmo valor para o seno. E que ponto é esse? É esse ponto aqui que vale quanto? 150 graus, ou seja, 5π sobre 6, correto? Então, ó, vamos analisar. Na primeira volta que nós vamos dar aqui, ó, sentido anti-horário, volta 1. Passamos pelo π sobre 6. Portanto, o seno de π sobre 6 é igual a meio. Então, nós já temos um valor aqui para o x, tá? Que é π sobre 6. Depois, ó, continuando aqui na volta, quando demos meia volta, passamos outra vez pelo seno aqui, ó, que é igual a meio. É 5π sobre 6. Então, seno de 5π sobre 6 também é igual a meio. Ok? E aí completamos a volta aqui, ó, no ponto 0, origem. E vamos dar agora mais meia volta. Então, vamos passar novamente por esse ponto aqui. Só que agora, nós vamos o quê? Nós já temos uma volta. Então, temos que somar aqui, ó, 2π. Ok? Então, esse ponto aqui não é mais π sobre 6. Eu já dei 360 graus, ou seja, já andei 2π. Estou andando aqui na terceira volta. Então, temos que adicionar aqui, ó,
360 graus, 2π. E π sobre 6 mais uma volta completa, isso aí vai dar, ó, colocando aqui na mesma, no mesmo denominador, ó, é 12 sobre 6, tá? 12 sobre 6, 12 mais 1, 13. Então, isso aqui é 13π sobre 6, ok? Então, o seno de 13π sobre 6 também é meio. Continuando aqui essa meia volta, ó, vamos passar novamente por esse ponto, mas lembra, temos que somar o quê? Mais uma volta completa aqui, ó. Então, colocando aqui no mesmo denominador, dá pra gente escrever esse 2 como sendo o quê? 12 sobre 6 também, não é? E 12 mais 5, 7. Portanto, ó, esse ângulo aí é 17π sobre 6. E aí completamos. Então, nós temos aqui, ó, os valores para o x, né? Seno de 13π sobre 6 é igual a meio também, ok? E por último aqui o seno de 17π sobre 6, que também vai dar meio. Então tá aí, ó, os 4 valores que nós estamos procurando, tá? Vamos voltar para a questão agora. Então veja, na questão 10, como acabamos de ver lá na explicação, ó, nós temos aqui para x os seguintes valores, ó. O x pode ser π sobre 6, tá? No primeiro quadrante. O x pode ser 5π sobre 6 no segundo quadrante. E depois que eu der uma volta completa, o π pode ser 13π sobre 6. E também pode ser 17π sobre 6, tá? Bom, a gente poderia aqui, ó, continuar dando voltas lá infinitamente, tá? Porém, ó, nós temos que analisar apenas o intervalo compreendido entre 0 e 3π, ou seja, uma volta e meia. Portanto, aí, a alternativa é letra B. Muito bem, próxima questão. Questão 11. Observe o gráfico abaixo. A solução ou soluções da equação cosseno de 2x é igual a 1 no intervalo de 0 a π são... Bom, como a questão aqui nós temos o gráfico para analisar, ó, preste atenção no intervalo, tá? Para não fazer besteira. Eu sei que você sabe o conteúdo, mas se você não prestar atenção, pode errar a questão, ó. Estamos analisando esse teco do gráfico aqui, ó, somente esse pedaço aqui de 0 até π. Portanto, os únicos valores que o cosseno vai dar 1 é para esse valor aqui, esse x aqui, ok? Ou seja, x igual a 0 e x igual a π. Portanto, a alternativa correta aí, letra D. Próxima questão. Olha aí, questão 12. A temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores da temperatura do dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função trigonométrica. Então tá aí, ó. T é igual a 50 vezes o seno de 2π, que multiplica T menos 101, dividido por 360 mais 7. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece a essa equação deve estar bem afastada da linha do Equador. Nessa equação, o tempo é dado em dias, onde T0 corresponde ao primeiro dia de janeiro e a temperatura T é medida na escala Fahrenheit. Essa cidade, no dia 7 de novembro, ou seja, 311 dias do ano, terá aproximadamente a temperatura em Fahrenheit de... Muito bem, vamos ver então. Então, ó, substituindo aí na equação, nós temos uma temperatura que é igual a 50, que multiplica aí o seno de 2 vezes π, vezes T, o T aqui é o número de dias, ó, 311, menos 101, ok? Tudo isso aí dividido por 360. E além disso, temos que somar aí o resultado mais 7, tá? Então substituímos aí na equação, nada mais, nada menos, só fizemos isso aí, por enquanto. Agora vamos aos cálculos, olha aí, ó. Resolver aqui dentro no parênteses primeiro, então nós temos T, a temperatura é igual a 50, que multiplica o seno de 2π, que multiplica, ó, 311 menos 101 vai dar 210, não é isso? 210 vezes 210 dividido por
360. Aí eliminamos o parênteses, mais 7 no final. Agora, temperatura é igual a 50, que multiplica seno de... Vamos dar uma simplificada aqui dentro, ó. 2 vezes 210, também a gente pode fazer o seguinte, ó. Corta um zerinho aqui, fica 36 embaixo, 21 em cima, tá? 21 a gente simplifica aí, dá para simplificar por 3, não é isso? 21 por 3 vai dar 7. E 36 por 3 vai dar 12, ok? E dá para simplificar aqui também, ó. 2 por 2 dá 1 e 12 por 2 dá 6, tá? Então ficou aqui, ó. 1 vezes 7, 7. 7 sextos de π, ok? 7 sextos de π. Então aqui dentro do parênteses ficou assim, ó. Dentro do colchete agora, né? 7 sextos de π, ok? Já dá para lembrar, ó, que isso daqui, ó, π sobre 6 é 30 graus. Então isso aqui é um múltiplo de 30 graus. É só rebater para o quadrante aqui, ó, que deve estar onde? 210 está no terceiro quadrante, tá? E o seno desse cara aqui é negativo, não é isso? Terceiro quadrante, seno negativo. Tudo bem. Agora vamos somar os 7. Então ficamos com temperatura vai ser igual a 50, que multiplica, atenção, em seno de 7π sobre 6 é o mesmo que seno de 30 graus, porém com sinal negativo, porque está no terceiro quadrante. Seno de 30 graus é igual a meio, portanto isso aqui, ó, vamos multiplicar por menos meio, mais 7. Então a temperatura aí em Fahrenheit vai ser 50 vezes meio negativo, vai dar 25 graus, 25 negativo, não é isso? Com mais 7. 25 com mais 7, nós temos aí 18 negativo. 18 graus negativos aí na escala Fahrenheit. Alternativa, então, letra B. Bom, questão 13. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo a seguir. Olha só que triângulo é esse. O triângulo ABC ele é isósceles, ou seja, possui dois lados com a mesma medida. Tá? E nós temos aqui a base BC. Quando o triângulo é isósceles, a altura dele coincide com a mediatriz com a bissetriz. Portanto, ó, esse ponto aqui é o ponto médio do lado BC. Consequentemente, nós temos aqui 4. E o que formamos aqui? Ó? Formamos um triângulo que? Retângulo. E para resolver triângulo retângulo, nada melhor que o teorema de Pitágoras. Vamos pegar esse triângulo retângulo aqui e queremos o que? Um cateto, que é a altura ali. Então, calculamos, né? Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, um cateto é 4, o outro cateto é a altura. Legal. 12 ao quadrado dá 144 e 4 ao quadrado dá 16. Já vamos passar para o primeiro membro com o sinal trocado. E aí fica com h ao quadrado desse lado. Bom, o resultado dessa conta aqui, ó, 144 menos 16 vai dar 128. 128 vai ser igual a h ao quadrado. Cuidado que isso aqui é h ao quadrado, não seja afoito e não vai marcar a alternativa lá. Faça o cálculo até o final, ó. Nós queremos h. h é a raiz de 128. A raiz de 128 não é exata, mas podemos dar uma simplificada aqui, até mesmo porque não tem essa alternativa. Então, teremos que fazer o quê, ó? Concorda que 128 é a mesma coisa que 2 vezes 64? E 64 eu sei quanto que é a raiz quadrada, não é isso? Raiz quadrada de 64 é 8. Portanto, o 8 sai de fora da raiz e quem fica lá? O 2 sozinho. Então, a altura aí mede 8 raiz de 2 centímetros. Tranquilo? Próxima questão. Questão 14. Fábio quer fazer um esporte radical e estava pesquisando sobre a tirolesa e visualizou o seguinte esboço. Ele quer saber qual será a distância que irá deslizar preso ao cabo de aço, sabendo que seno de 20 graus é igual a 0,34. Cosseno de 20 graus é igual a 0,94. E tangente de 20 graus é igual a 0,36. Qual será aproximadamente esta distância? Então veja, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo, que bom. Aqui nós temos o valor do cateto oposto e queremos saber, ó, o valor da hipotenusa, tá? Que é esse daqui. Então qual das razões a gente vai usar quando conhecemos o cateto oposto? Ou seja, seno. Vamos usar o seno, que relaciona quem? O seno de um ângulo, no caso aqui o seno de 20 graus, vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo, que é 510, dividido pela hipotenusa. Tá aí, ó. Seno de 20 graus foi dado lá 0,34.
0,34 é igual a 510 dividido pela hipotenusa. O H passa multiplicando, então nós temos o seguinte, que o H vai ser 510, e lembra, o 0,34 estava lá multiplicando o H, vai passar para o lado de cá, ou seja, trocou de posição com o H, né? 0,34. Essa é a conta que a gente tem que fazer, ó. 510 dividido por 0,34. Vamos ver quanto que dá essa conta aí. Então, montando a conta aqui, ó, 510 dividido por 0,34. Atenção, ó, duas casas depois da vírgula, então nós temos que completar aqui com zero, ó. Por que a gente completa com zero? Estamos aqui buscando uma fração equivalente, ó. Então a gente multiplicou o numerador e o denominador por 100, ou seja, o resultado da conta não foi alterado. Só que agora eu tenho aqui, ó, 51.000 dividido por 34. Vamos pegar o 51, dá uma vez só, não é isso? Uma vez 34, 34. Para 51 sobra quanto? Ó, 11 tira 4 fica 7. E 4 tira 1 fica... 4 tira 3 fica 1. 17, baixou o 0. 170 por 34 vai dar exatamente, vai dar um número exato, né? Bom, 170 por 34 vai dar 5 vezes, não é isso? Vamos ver, ó, 5 vezes. E aí temos mais dois zeros aqui, ó, completa com zero aqui, acabou. Alternativa então, ó, a altura não, a distância, né? A distância aí vai ser exatamente 1.500 metros de tirolesa. Ok? Alternativa letra E. Muito bem, questão 15. Observe a figura. Nela estão representados um quadrado e dois círculos, um inscrito e o outro circunscrito ao quadrado. Se o lado do quadrado mede 24 centímetros, os comprimentos dos círculos inscritos e circunscrito ao quadrado são, respectivamente... Bom, figura muito interessante, né? Parece o símbolo aí da Rede Globo, mas não é, né? Vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos traçar aqui a diagonal desse quadrado, ok? Ou melhor, diagonal não, vamos passar aqui, ó, o diâmetro desse círculo inscrito aqui, tá? Então, esse diâmetro aqui, ele tem exatamente o mesmo tamanho que quem? O lado do quadrado, ou seja, esse diâmetro que eu vou chamar de D, mede quanto que é o lado do quadrado? Tá aqui, ó, 24 centímetros, né? O lado do quadrado mede 24 centímetros. Tá? Legal, então já temos o diâmetro. Com o diâmetro já conseguimos calcular o comprimento, não é isso? O comprimento de uma circunferência é 2πr, ok? Como estamos usando o diâmetro, então a fórmula fica πd, né? Π vezes o diâmetro. Então já dá para calcular o círculo vermelho. Você pode calcular e verificar aqui, ó, talvez nem precise calcular o outro, tá? Então vamos calcular aqui o círculo vermelho, comprimento. Então ficou π vezes o diâmetro que é 24. Ou seja, tá em centímetros, né? 24 π centímetros. Então tá aqui, ó. O diâmetro desse círculo aqui é exatamente quem? A diagonal. A diagonal do quadrado. E sabemos que a diagonal de qualquer quadrado é quanto? Vou chamar isso aqui de D. Chamar essa diagonal aqui de D. Então, ó, diagonal de qualquer quadrado vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2. E aí facilita a nossa vida, né? O único que tem raiz de 2, ó, é esse daqui. Na letra C não tem. Então, só pode ser letra A. Alternativa A, tá? Mas vamos calcular aqui o comprimento, vai. Então, o comprimento da circunferência grande vai ser o D, ou seja, 24 raiz de 2, 24 raiz de 2, vezes π, ok? Ou seja, o lado, que é a diagonal, vezes o π, né? Usamos essa fórmula aqui, do comprimento da circunferência. Legal, então é isso. Letra A, 24π e 24 raiz de 2π são os comprimentos aí. Última questão, vamos lá. Olha aí, questão 16. No triângulo ABC são dados medida do ângulo A, 30 graus. B, segmento B, então mede 8 centímetros. C, mede 3 raiz de 3 centímetros. A medida do terceiro lado será igual a qual dos valores abaixo? Então nós temos aqui, ó, lei dos cossenos, ó. Conhecemos aqui dois lados, né, e um ângulo.
Podemos utilizar então a lei dos cossenos. E como é que é a lei dos cossenos? Vamos lá, então o terceiro lado, que é o lado oposto ao ângulo, né, que foi dado, é x, né? Então vai ficar aqui, ó, eu chamei de x, x ao quadrado vai ser igual os lados ao quadrado, né, a soma dos lados ao quadrado, olha aí, esse lado aqui ao quadrado, mais esse outro lado aqui ao quadrado, que é 8, né, menos 2 vezes um lado vezes o outro vezes o cosseno do ângulo, ok? Legal, agora vamos resolver tudo isso daí, ó. Então ficamos com o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a... Isso aqui ao quadrado dá 9, né? 3 ao quadrado 9. 9 vezes 3, né? Porque sai da raiz. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então 3 vezes 9, 27. Legal. Mais 8 vezes 8 dá 64. Menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 8, 48. 48 raiz de 3. Que multiplica o seno de 30 graus. Aliás, cosseno de 30 graus. Quanto que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Agora vamos lá, ó. Juntando esses dois aqui, nós temos 7 com mais 4 vai dar 11, ok? Deixa eu colocar aqui, ó, x ao quadrado, então é igual. 7 mais 4 deu 11, vai 1. 8 mais 1, 9, 91. Menos, aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 sai da raiz, é como se fosse raiz de 3 ao quadrado, né? E além disso, ó, 48 dividido por 2 dá 24. Então fica 24 vezes 3, não é isso? 24 vezes 3. Quanto que é 24 vezes 3? Dá 72. Então aqui nós temos menos 72. Bom, 91 menos 72 vai dar quanto? 19. Ok? Então aqui, ó, x ao quadrado é igual a 19. E o x, então, vai ser igual a raiz de 19. Raiz de 19 o quê? Centímetros. Alternativa letra D. Ok, gente? Então aqui, lei dos cossenos. Muito importante também. Com isso finalizamos aí, espero que você tenha entendido aí. Desculpa aí qualquer coisa, porque assim, ó, gravar é fácil, mas editar dá um trabalho danado. Então merece o seu like e a sua inscrição no canal, né? Por favor, se eu te ajudei, se você gostou do vídeo, tem que se inscrever. É isso. Tamo junto, bons estudos e até a próxima.